Amém, igreja, boa noite. Espero que estejam bem. Como o pastor falou, meu nome é Thiago, sou casado com a Kate. Dá um tchauzinho aí, amor, pra todo mundo ver. Infelizmente ainda não conheço todos, né? A gente, como o pastor falou, 7 meses, a gente está há pouco tempo aqui, caminhando com vocês, mas creio que em breve a gente vai estar aí, trocando ideia, conversando. Para fazer amizade com a gente é muito fácil, é só chamar a gente para comer um lanche, aí a gente está topando, amém? E realmente a forma que a gente veio para cá foi muito louco, assim. Um dia eu estava no meu trabalho e do nada, assim, a Kate me manda uma mensagem: amor, vamos lá na Lagoinha? Deu, ué, mas por quê? A gente era de outro ministério, vamos lá visitar e tal. Onde que é? Tem em Araucária, né? Eu falei, vamos, né? Chamamos outros amigos e viemos, e olha onde a gente está hoje. Amém, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. A gente estava num processo de a procura de um ministério, né? Estávamos buscando, orando. A gente saiu do antigo ministério como Abraão, né? Deus falou pra gente: saiam. Eu falei, mas pra onde a gente vai? Onde a gente vai? Nós estamos acostumados aqui, conhecemos todo mundo, temos uma amizade, pra onde a gente vai? E o Senhor tirou um pouco a gente da zona de conforto e nos trouxe pra cá. A gente tem um percurso que a gente tem até aqui, mas pra honra e glória de Deus está sendo um tempo muito leve, muito bom. E assim, o Senhor tem nos sustentado. E eu sou grato a Ele por isso. Então hoje eu trouxe uma palavra que eu gosto muito, né? Quando o pastor me convidou, a primeira coisa que veio na minha mente foi trazer ela. Não estava totalmente pronta, eu tinha feito um esboço há um tempo atrás e dei continuidade nessa semana, né? Amém? Então eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? E o versículo 17. A gente vai estudar um pouco, meditar nesse capítulo, então pode manter aberto aí em 2 Crônicas. Vamos, como versículo base, usar ali o versículo 17. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Amém, glória a Deus. O tema que eu queria trazer hoje é como nós temos se posicionado durante as situações difíceis que a gente passa no dia a dia. Como a gente tem se posicionado nas circunstâncias adversas que vêm ao nosso encontro. Amém? Porque isso é fato, gente, isso é fato. Situações difíceis, problemas, guerras vão vir na nossa vida. Isso é uma certeza que a gente tem. Às vezes a gente vence uma, vem outra, vence uma e vem outra. E a gente tem que estar preparado, principalmente como cristão hoje em dia, nesse mundo que não está fácil, né? Perseguições, várias situações adversas que vêm ao nosso encontro, provando a nossa fé, e a gente tem que estar firme ali, resistindo a todo tempo. Amém? Então creio que essa palavra fala muito comigo, e em nome de Jesus vai falar muito ao seu coração também. E como se posicionamos diante as guerras, as situações adversas? A gente lendo esse versículo, esse capítulo 17 de 2 Crônicas, fala, fiquem parados, esperem que vão ao encontro desse exército,
mas não lutem, fiquem parados, que a vitória do Senhor vai vir sobre vocês. Se a gente pegar esse versículo fora do contexto, a gente vai ficar parado, a gente vai, estagnar, vou esperar o Senhor me livrar dessa guerra, eu vou esperar o Senhor me livrar dessa batalha, eu vou esperar o Senhor me tirar daqui. Mas se a gente ler a história inteira de 2 Crônicas, a gente vai aprender muito com o rei Josafá, que era um rei que foi conhecido por buscar muito a Deus em situações de batalha, em situações adversas. Então vamos entender o contexto desse texto para a gente ver qual foi o posicionamento que o rei Josafá teve, que a gente pode aplicar para nossas vidas hoje. Amém? Agora eu quero ler também ali, para a gente começar, em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, e outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles estão em Hazon e Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. E decidiu buscar o Senhor e proclamou jejum em toda Judá. Então, quando uma situação adversa vem, quando uma guerra vem, quando um problema vem, um dos primeiros sintomas que a gente tem é o medo. Quando o pastor me mandou a mensagem na segunda, eu: Thiago, você pode ministrar na quarta-feira? A primeira sensação que eu tive ali foi o medo. Eu falei: uau, faz muito tempo que eu não faço isso, e agora? Daí vem as inseguranças, vem aquele sentimento: nossa, não sei se eu estou preparado, será que eu estou pronto, será que eu vou, será que eu não vou? Eu falei: bora aceitar esse desafio aí, vamos, pastor, beleza, me avisa o dia aí, pastor, para me preparar e tal. Eu: pastor, eu estava pensando nessa quarta-feira. Tá bom, né? Bora. E o medo é uma reação normal do nosso corpo, é uma reação fisiológica, que todo mundo sente medo. É um mecanismo que o corpo usa para se proteger. A gente não coloca um prego na tomada, por quê? Porque a gente tem medo de levar choque. Se a gente não tivesse medo, a gente não se joga de um penhasco aí, porque às vezes tem um medo. O corpo, ele age ali para te proteger de algumas situações. Só que o corpo não discerne que situação é. Geralmente são situações desafiadoras, como para mim, ir lá ministrar, tal, faz tempo que eu não vou. Eu já tive uma sensação de medo, de insegurança. Então o medo é um comportamento muito normal em nossas vidas. E quando as guerras vêm, os desafios vêm, o medo geralmente é o primeiro sintoma que a gente tem. Só que a questão não é sobre o medo, sobre a gente ter medo, mas a questão é sobre com quem nós estamos quando nós estamos com medo. Com quem nós estamos quando estamos com medo? Não sei se vocês já passaram por isso, irmãos, na infância, creio que muitos já passaram por isso. Quando você tinha medo de algo, sei lá, uma chuva muito forte, muito barulho, muito trovão, e você teve medo ali no seu quarto, sozinho, para quem que você corria? Às vezes para a cama do pai, para a cama da mãe, para a cama da avó, seja quem for lá, a pessoa que você tinha uma confiança, que você tinha uma intimidade, que você tinha um relacionamento próximo. Você ia até essa pessoa: não, pai, posso dormir na cama de vocês hoje? Posso ficar aí? Porque eu estou com medo. E eu lembro da palavra que fala assim: se o pai que está aqui na terra pode dar coisas boas aos filhos, imagine o pai que está nos céus. Então, nessas situações adversas, se a gente sentia segurança ali na cama do pai, na cama da mãe, ali do lado do pai,
ali do lado da avó, ali do lado do amigo, ali do lado de seja quem lá for, a gente pode ter certeza que a gente está seguro do lado do nosso Deus. A gente está seguro, é um lugar que é 100% de segurança para nossas vidas. Em Josué 1:9 diz assim, para sermos fortes e corajosos. Amém? Quem conhecia esse versículo? E esse versículo é muito usado, né? Seja forte e corajoso, quando a gente está com uma situação adversa, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas se a gente for parar para ler também ali, o contexto da palavra, Josué 1:9 ali, os versículos anteriores, Deus fala para Josué, para meditar da palavra dele dia e noite. Fala para obedecer todos os mandamentos que estão escritos. Fala para não se desviar para a direita e nem para a esquerda. Aí seja forte e corajoso. Porque não é por nós, é por Ele. É por Ele. E com o pai e a mãe que a gente tem uma confiança, a gente tem uma intimidade, a gente conhece que nosso pai não vai fazer mal para a gente, a nossa mãe. Deus pede para nós lermos as palavras dele, meditar dia e noite, não se desviar dos seus caminhos, para a gente ter uma intimidade e a gente ser forte e corajoso, porque a gente sabe que quem está por nós é mais forte que a gente, é mais forte que tudo. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? E quando vivemos a palavra, sabemos em quem podemos confiar. Quando meditamos na palavra, sabemos em quem podemos confiar. Quando nós não desviamos para a direita e nem para a esquerda, já estamos confiando em quem é digno de toda a confiança. Amém? Mas prosseguindo ali, então, o primeiro sintoma de Josafá foi o medo. Mas vencendo o medo, porque ele sabia quem estava por ele. Ele proclamou um jejum ali com o povo que estava ali, o povo de Judá, e o povo começou a meditar, a orar, a jejuar. E continuando ali no versículo 12, diz assim: o nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vou ler de volta, gente. O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos para ti. Então, nas situações adversas, o primeiro sintoma seria o medo, mas às vezes não é nenhum medo que nos faz não vencer uma batalha, não vencer uma guerra, mas talvez a confiança em nós mesmos. Acho interessante essa frase aqui que Josafá, ele clamando ao Senhor, ele fala: Senhor, a gente não é forte o suficiente, a gente não tem força suficiente, a gente não tem um exército forte o suficiente para vencer esse povo que está vindo contra nós. Ele reconhece que sozinho ele não consegue, que ele precisa de uma ajuda maior, que ele precisa de uma ajuda superior para vencer essa batalha. Amém? E será que tem nos parado, que nos tem destravado nessas batalhas, não é o excesso de confiança em nós, achando que nós conseguimos tudo sozinho, sem pedir ajuda a Deus primeiramente, sem clamar a Deus para nos ajudar realmente a vencer esses desafios? Às vezes pedir ajuda para um irmão que é um instrumento de Deus aqui nessa terra, pedir ajuda para um pastor,
está tão difícil, está tão complicado. Não, mas eu vou conseguir vencer, eu vou vencer esse pecado, eu vou conseguir salvar o meu casamento, eu vou. E às vezes esse excesso de confiança em nós mesmos nos faz cada vez ir para baixo. Aí nós perdemos uma batalha, daí aparece outra, nós perdemos de volta, e outro problema, e vem, por esse excesso de confiança em nós mesmos. Às vezes achamos que somos super crentes, né? Que damos conta de tudo, que sabemos de tudo, que conhecemos tudo. Não, essa é a minha área, eu domino. Não, pode deixar comigo que eu vou conseguir vencer, que vai dar certo. Eu lembro aí uma história que eu trabalho em uma loja de móveis, né? E tipo, lá eu sou o cara do TI lá. Tipo, qualquer problema que dá no computador, eles me chamam: Thiago, me ajuda a resolver aqui, me ajuda. E basicamente ele é o cara que, vamos dizer, sabe de tudo ali no computador. Deu problema, é o Thiago, chama o Thiago. E um tempo atrás, a moça que trabalha comigo lá me chamou: Thiago, como que eu faço isso, aquilo? Eu falei: você tem que fazer assim, assado. Daí não deu certo. Daí ela falou: e se eu clicar aqui, será que dá certo? Eu falei: não clique aí que não vai dar certo, vai dar B.O. Daí ela clicou, daí deu certo. Deu. Não, é que acho que estava desatualizado, ele agora atualizou, agora mudou agora. Porque a gente, por mais que é uma área que a gente domina, às vezes a gente realmente precisa de uma ajuda. Alguém que está olhando de fora, alguém que está vendo ali de fora para te auxiliar. Então, reconheça que às vezes as guerras que a gente enfrenta, os problemas que a gente enfrenta, a gente não vai conseguir sozinhos. A gente precisa de ajuda. E Deus, nosso Senhor, está disponível o tempo todo para ouvir o seu clamor. Assim como Josafá fez: Pai, eu reconheço que eu não sou forte o suficiente para vencer. Me ajuda a vencer essa guerra. Somos um corpo. A gente como igreja, a gente é um corpo. A gente tem unidade, né? Um ajuda um outro. Se você está com dificuldade, peça ajuda a um irmão, peça ajuda ao pastor, que eu tenho certeza que você vai ser bem direcionado e você vai ser ajudado. Uma frase, um versículo que eu gosto muito, em Eclesiastes capítulo 4, diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro, mas há do que estiver só, pois caído não haverá quem o levante. Então peça ajuda. Uma hora você vai pedir ajuda, uma hora você vai ajudar. Amém? Só não vamos ser aqueles que, quando o irmão cai, em vez de a gente estender as mãos, a gente estende a língua. Amém, gente? Então, assim como um dia você foi ajudado, ajude também. Ajude o irmão a levantar. Em unidade fica mais fácil as batalhas, as guerras. Amém? Continuando ali no capítulo 13. Desculpa, versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e seus filhos, e até as crianças de colo. E de repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita, que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benias, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. De repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita. Então o primeiro foi o medo, o segundo foi Josafá reconheceu que sozinho ele não conseguia, e eles clamando ali,
de repente o Espírito de Deus desceu sobre um servo ali, sobre um irmão ali. Só que o que eu achei interessante nesse versículo é a palavra de repente. Que quando a gente está em uma situação difícil, uma situação adversa, a gente clama a Deus e às vezes a resposta não vem. A gente clama o segundo dia, às vezes a resposta não vem. É um mês clamando, às vezes a resposta não vem, o direcionamento não vem. Só que eu vejo que Deus, Ele trabalha no de repente. Ele trabalha no de repente. Só que o de repente assusta às vezes a gente, porque o de repente não é uma data. Não é o dia 20 do 7 e tal. O de repente, não é amanhã. De repente não é semana que vem. O de repente é do nada. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe quando vai acontecer. E hoje na nossa geração ansiosa, como é difícil. Como é difícil às vezes esperar esse de repente de Deus. Como é difícil às vezes esperar essa resposta. Então eu vejo que um dos pontos para a gente vencer as nossas batalhas é também ter paciência. É ter paciência que uma hora a resposta, o direcionamento de Deus vai vir. É ter paciência que uma hora a cura vai chegar. É ter paciência que uma hora Deus vai olhar para você e vai te responder. Ele está olhando todo o tempo, mas Ele sabe o momento certo, Ele sabe o momento, a hora certa. Uma frase que o pastor falou esses tempos no culto, que eu achei muito, muito massa, muito legal, que ele falou que Deus, Ele não faz rápido, pastor? Ele faz certo. Ele não faz rápido, Ele faz certo. E essa palavra realmente nos assusta, mas Deus ama trabalhar no de repente. Eu lembro lá em Atos, após a ressurreição, em Lucas, na verdade, após a ressurreição de Jesus, os discípulos recebem uma promessa: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E após disso, os discípulos se reuniam de reunião em reunião, dia após dia, buscando o Senhor, esperando o cumprimento dessa promessa. Lá em Atos capítulo 2, de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente acontece, irmão, mas persista, continue clamando, continue vencendo o medo, continue tendo paciência. As coisas não acontecem assim. Deus sabe de todas as coisas. De repente você é surpreendido, irmão. De repente hoje você é surpreendido. De repente não é nem aqui no culto, mas é na sua casa você é surpreendido. Amém? De repente é numa madrugada você é surpreendido. Amém? Então, ao teu todo tempo, clame ao Senhor. Mas Thiago, faz muito tempo que eu espero essa resposta, mas ela não vem. Lembra que a gente viu ali atrás: se vocês não se desviarem para a direita nem para a esquerda, eu estarei com vocês em todo o tempo, direcionando, ajudando. Se vocês não desviarem para a direita e para a esquerda, eu estarei ali. Só que às vezes a gente não tem essa resposta, irmão, porque a gente já se desviou, talvez. A gente já pegou um atalho. A gente já está num caminho diferente. E geralmente eu vejo que atalhos são ruas que não tem sinalização, não tem direção. Geralmente a estrada principal, ela tem faixas, ela tem sinaleiros. Pare no momento ali que você precisa parar, porque se você ultrapassar o vermelho é perigoso. Tem lombadas para você diminuir a velocidade.
tem faixas mais largas que você pode acelerar um pouquinho mais. Nessas estradas principais tem segurança, tem iluminação, mas nos atalhos geralmente são ruas escuras. São ruas escuras, cheias de terra, sem sinalização, com curvas muito perigosas que não tem visão. E geralmente a gente está nesse atalho, por isso que a gente não está tendo a direção certa. Mas se ainda a gente está no atalho, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de voltar para a estrada principal, amém? Eu creio. E geralmente em atalhos, em ruas que são uma alternativa ali para você usar, geralmente é uma estrada de terra, né? Uma estrada de terra, uma estrada de lama. E quanto mais você caminha, quando você vai andando com seu carro de a pé, você vai deixando marcas atrás. Então você pode seguir essas marcas de volta para a direção certa. E essas marcas muitas das vezes quando você estiver voltando, você pode ir apagando essas marcas que você deixou. Essa marca do pecado, essa marca do erro, essa marca da inconstância, essa marca de falta de temor. Aí quando você chegar no asfalto, na BR, na rodovia, aí você vai conseguir chegar, você vai ter direção novamente, você vai ter acesso aos sinaleiros, você vai ter acesso às lombadas. Vocês compreenderam a minha analogia? Foi... Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Mas aí, a gente vence o medo, a gente reconhece às vezes que a gente não está sozinho, a gente não precisa estar sozinho, a gente pede ajuda, a gente tem paciência e Deus responde. Aí que entra o mais difícil, na minha opinião. Muitas das vezes o mais difícil, quando Deus responde. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 17. Quando os encontraram... Opa, desculpa, gente, fugiu aqui. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados e ali verão como o Senhor Deus salvará vocês. O povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marche contra os inimigos amanhã, pois o Senhor estarei com vocês. Vou ler de novo, gente. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Vocês não precisarão lutar. Fiquem parados e ali verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Quando o Senhor responde, olha a resposta do Senhor. Eu vejo que não foi uma resposta fácil de ouvir, porque tinha um exército enorme vindo contra Josafá. E Deus fala para ele: vá até lá, mas não lutem. Não lutem, fiquem parados. Irmão, não sei vocês, mas eu fico pensando, que medo, né? Que medo. Que confiança no Senhor que Josafá teve. Que confiança no Senhor que a gente tem que ter, às vezes, nas respostas que Ele dá pra gente, nas direções que Ele nos dá. As respostas nem sempre vão nos agradar. Às vezes serão desafiadoras, serão direções difíceis, serão direções que vão tirar realmente a gente da zona de conforto. E é difícil ouvir a voz de Deus quando a gente já decidiu o que a gente quer ouvir. É
É muito difícil ouvir a resposta de Deus quando a gente já decidiu o que a gente quer ouvir. Às vezes Deus vai te pedir para abandonar algumas coisas. Às vezes Deus vai te pedir para mudar, tirar algumas coisas da sua vida. Às vezes Deus vai te pedir, para você se afastar de uma pessoa que você gosta muito, mas que te faz muito mal. Às vezes, não sei, um relacionamento, não estou falando de casamento, tá, gente? Não estou falando de casamento, tá? Amém? Então, às vezes, uma direção difícil, porque a gente hoje é muito apegado com as coisas. A gente é muito apegado. E é muito difícil deixar algumas coisas para trás. Deixar igual pra gente, né, amor? Foi mais difícil para mim, eu acho, que deixar o ministério antigo, porque eu sempre fui muito apegado às pessoas, tudo, a amizade. E para mim foi muito difícil sair da zona de conforto e vir até aqui, congregar aqui. Mas eu sei que Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra gente. E as direções deles são certeiras, gente. As direções de Deus são certeiras. Eu já estou indo pro final, tá, gente? E eu lembro de um texto também que fala muito disso, de desapegar, de deixar para trás, de direções de Deus, que é a de jovem rico, lá em Mateus 19, do 16 ao 22, né? Um jovem muito rico perguntou a Jesus o que precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu que ele deveria guardar os mandamentos. O jovem disse que já fazia isso. Então Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Pois depois vem e me segue. Uau, que difícil, né, gente? Que difícil. Um homem muito rico, pergunta a Jesus: Jesus, o que eu faço para reinar o reino dos céus? Jesus fala, aí, mas tem mais um ponto: deixe tudo o que você tem e me siga. Aí no final do texto ele fala que o jovem ficou muito triste e foi embora, porque ele tinha muitas coisas. Então, quando a resposta de Deus vem, essa resposta geralmente pede para a gente se afastar de algumas coisas, abandonar algumas coisas. E como é difícil abandonar, como é difícil deixar. E hoje, o que eu queria trazer para vocês, irmãos, que Deus te faz um convite hoje para abandonar o pecado, para abandonar tudo aquilo que te travava, que te trava, deixar tudo aquilo que tem roubado a sua felicidade, mas que às vezes você acha que é bom ainda, porque você está acostumado, porque você está num lugar ali de conforto. Então, quando a resposta do Senhor vir sobre você, sobre nós, siga, confie, acredite, abandone se Ele pedir para abandonar, vá até aquele destino se Ele pedir para você ir, saia do teu conforto se Ele pedir para você sair. Lá em Lucas 6 diz assim, versículo 46: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? A gente busca tanto uma resposta, a gente busca tanto uma direção, mas quando essa direção vem, a gente não escuta, porque a gente é apegado ainda com as coisas daqui. A gente é apegado com as coisas daqui. Então esses os pontos que eu trouxe, que eu consegui extrair desse texto de Josafá,
desse texto de 2 Crônicas, para vencer uma guerra, vencer o medo, pedir ajuda, reconhecer que não estamos sozinhos, ouvir a voz de Deus e obedecê-las. Amém? Irmãos, eu te convido a ficar de pé, para a gente ter um tempo de adoração, de oração, de pedir o direcionamento para Deus. Se às vezes a gente está passando uma guerra, se a gente está passando uma batalha, se a gente está passando algo que a gente acha que é impossível vencer, pedir essa direção, pedir esse auxílio, pedir essa ajuda para Deus. Vencer o medo é avançar, reconhecer que sozinho não conseguimos, reconhecer que é mais difícil sozinho. Se você já tem essa resposta de Deus e às vezes você está meio com medo de segui-la, irmão, se você tiver certeza que é de Deus, pode confiar. Pode confiar. Então o louvor vai estar fazendo uma música aqui. Nesse tempo, tire para você refletir como anda a sua vida, olhar para si mesmo e ver que batalha que você está enfrentando às vezes. Que tipo de batalha você está enfrentando hoje? E peça ajuda, vença o medo, e o Senhor vai vir com auxílio, com provisão. Se é na parte financeira, eu creio que Ele pode agir sim. Se é na parte do relacionamento, eu sei que Ele pode restaurar. Se é na parte da cura, eu sei que ainda Ele pode curar. Então peça, irmão. Então peça que em nome de Jesus, o Senhor, Ele quer te atender. Se às vezes você está no caminho errado, se você pegou um atalho, reveja, pare, reveja, ainda não está tão longe. Talvez você não esteja tão longe, ainda seja fácil para você olhar para trás e ir corrigindo as marcas que você deixou no caminho, para voltar no caminho seguro, para voltar na direção certa. Tire esse tempo para você, irmão. Olhe para dentro de você e declare que o Senhor pode vir com intervenção.